corações, os outros vão tratar o língua no tema vai ajudar o crescimento da igreja. é costumar marcar-se croissance église. Muito obrigado pela igreja. Merci, Révérend Calou. O Senhor Deus continua cuidando da sua vida. Nzambe na yo Muito akonfunira a lwakisa atividade que ainda precisamos de vocês. tozaba na kosama. Obrigado a todos os reverendos Merci na bareverend nyonso que sentaram para nos ouvir, não porque conhecemos muito, oyo bayokeza te ko toyebi nyonso mas só queremos partilhar ezalaka ke ko topartage um pouco que o Senhor nos concedeu. mwa moke oyo nkolo apesa biso Muito obrigado. matondi Para não vos deixar perder muito tempo pelo respeito, mpona tika bino ya kotelema te ntango molai vamos kovasa só ler dois textos bíblicos totanga ba deux textes e de rapidamente vamos tomar os nossos assentos. rapidement e tokoki kofanda Estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, toza na première lettre ya Paul epai ya bacorintien capítulo 9, chapitre 9 verso 8 a 14. verset 8 à 14. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, En Thessaloniciens, capítulo 2, chapitre 2, verso 6 a 12. verset 6 à 12. Vou repetir. Na Pandélie, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, premier épître à Paul aux Corinthiens, capítulo 9, chapitre 9, 8 a 14. verset 8 à 14. E primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Et premier épître à Paul aux Thessaloniciens, capítulo 2, chapitre 2, verso 6 a 12. verset 6 à 12. Então vou começar ali com a primeira leitura. Amen. Não em. Porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós? E ele diz certamente que é por nós, que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vossos bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida. Entretanto, usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que prestam serviço sagrado no próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor que os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Agora vamos pegar o segundo texto. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, é isso? Leia em nome de Jesus. Amém. Assim, nós, desejando muito a vocês, estávamos prontos a oferecer não apenas o Evangelho de Deus, mas também nossas próprias vidas. Por isso, vocês se tornaram muito amados por nós. Porque vocês se lembram, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, lutando para não sermos um peso para nenhum de vocês, proclamamos o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como procedemos de maneira piedosa, justa e irrepreensivelmente em relação a vocês que creem. Assim como vocês sabem muito bem de que maneira os exortávamos e consolávamos a cada um de vocês, como o pai a seus filhos. 12. Exortávamos vocês a viver de modo digno diante de Deus, que
chama para o seu reino e glória. Continuando. 13. Por isso, sempre damos graças a Deus, pois, ao receberem de nós a palavra da pregação de Deus, vocês a acolheram não como palavra de homens, mas como em verdade é a palavra de Deus, que com efeito está operando eficazmente em vocês, os que credes. Palavra do Senhor. Deus o Pai, te agradecemos por esse momento. Espírito Santo, o grande ensinador, venha para nos ensinar, venha abrir o nosso entendimento para que possamos receber essa palavra não como uma palavra do homem, mas como a tua palavra que tem poder para transformar a nossa vida e abençoar o nosso ministério. Em nome de Jesus. Amém. Encarecidamente podemos tomar nosso lugar. Um pouquinho de Wanda. Obrigado. Merci. E o tema desta conferência, O terme e a referência hoje está intitulado A Provisão Ministerial. está intitulé La provision ministérielle. A Provisão Ministerial. La provision ministérielle. Eu acompanhei o Dr. Calou quando falava sobre a provisão sobrenatural. La compagnie qui dotait Calo, estava vendo aqui sur la provision Ele surnaturelle. falou sobre dois pontos importantes. On va ici sur deux points importants. Dentro da provisão sobrenatural, Quand il y a provision surnaturelle, Deus dá a provisão para a obra nous avons fait la provision pour la œuvre e para o obreiro. et pour la moussane. A primeira provisão é para a obra, Mas a primeira provisão é pour la œuvre, o cumprimento da missão que Ele te concedeu. pour o que chama a missão ou a missão. Como alguém que foi chamado por Ele, Lokola mtu abinga make panalia. então Ele vai preparar aquilo que é a provisão para sustentar esta obra que Ele te mandou fazer. A preparer quelque chose pour nous soutenir œuvre ou a Em tinho seguida que vem a provisão para o obreiro. Nesse mango provision ya ouvrier e a E ali que nós temos duas coisas: esse kawana nous avons deux choses. o trabalho e o trabalhador. Mosala pe mosali. A missão e aquele que é chamado para cumprir a missão. Agora já não pode bem por lá cumprir isso. Agora vou combinar o meu subtema com essas ideias. Alors na kubala lisa sujet na to sutem na ideo. Quando o doutor falou sobre a provisão sobrenatural, Quand le docteur apparaît sur la provision surnaturelle, ele se referiu a uma provisão que não vem da terra, on est se référer à provision ou que não é natural, naturelle, que não é mecânica, esa mécanique, mas uma provisão que vem de Deus. esa provision ou ya Algo que é preparado no coração de Deus. então foi ubisa na mutema ya nzambe. Eu defino a provisão como uma quantia em reserva Na définition da provision kola quantité moko eza na réserve para cumprir uma tarefa. pour accomplir devoir. Essa provisão, essa quantia é preparada Quantité antes oyo eza préparé avant da execução do trabalho. pour avant mosala esala. Deus não começa para terminar, Nzambe abandaka te, mas Deus começa já o que é terminado. e abandaka oyo asilisi. Ele chama, Abenga ele dá provisão abiaka provision já preparada. esi akokisa Depois que ele vai concretizar. nsima nango akokisa. Agora, para que haja essa provisão, Maintenant po provision oyo ezala não é que a pessoa está com as mãos cruzadas, elingi te okoloba motu azala na maboko não ekanga faz nada asalaki eloko e a provisão virá. te provision ekoya. Não virá. Non ekoya. Nós ouvimos o doutor dizer Toyokaki docteur que Deus dá a provisão a quem Nzambe ele deu a missão. apesaka provision epai ya motu ana. A quem ele deu a missão. Na moto oyo apesi Se não tiver a missão, soki oana vision te não haverá provisão. provision mpe ozala. Para essa provisão se materializar, Po provision oyo ese e materialize ali que eu vou pontualizar. nde esika oyo ngai nakozala. Trabalhar no ministério a tempo integral e ao tempo parcial. Pour travailler na
ministério na tempo integral e na tempo parcial. Esse é o subtema que me foi dado. O exercício tempo integral. Trabalhar ao ministério O trabalhar na a tempo integral, o tempo integral, integral, parcial. e na tempo parcial, c'est-à-dire na tempo pleno, Tempo integral. tempo pleno. Todo o tempo. Tanioso. Se queremos definir esse conceito, Então, definir conceitos o ou ministério já sabemos. o ministério citoyen, Trabalhar já sabemos. o trabalho citoyen, Mas tempo integral e tempo parcial. mais tempo integral e tempo pleno na tempo parcial. Quanto ao vocabulário secular, fala de tempo integral. Dans o vocabulário secular de la circunstância, E alguém que trabalha numa empresa durante 8 horas por dia e durante 5 dias por semana. exemple, toi, tu travailles dans l'entreprise, disons 8 heures de temps pendant la journée, et 5 jours pendant la E semaine. por mês ele tem 40 horas. On va par mois à 40 heures. Como é repartido o tempo que o homem deve trabalhar durante 8 Et horas. le Kabula qui est décidé à travailler durant 8 heures. E esse tipo de pessoa trabalha no tempo integral, O leque hoje vai trabalhar segundo a lei internacional do trabalho. exatamente loi geral de trabalho. Agora, quem trabalha ao tempo parcial, Quando nós trabalhamos na tempo parcial, ou aquele que os anglofones chamam part-time, hoje nós trabalhamos para muito quelque temps, meio tempo, muito tempo que os portugueses dizem meio tempo, significa que ele trabalha de manhã durante 3 horas nessa empresa segundo a trabalhar pendant 3 heures. e vai trabalhar na outro lugar. A parte de trabalho sobre Mas para essa empresa onde ele trabalha 3 horas, ao passar a 3 heures, ele trabalha a part-time, e ao sala muito a tempo que meio-dia. ao sala Ele não dá no tempo integral, a sala tanto se ele dá no tempo parcial. a sala na tempo parcial. No contexto do ministério, Na contexto ministério, quando falamos no trabalhar ao tempo integral, quando nós trabalhamos com tempo pleno, significa ele significa alguém que foi chamado quando eu bem na para o ministério ministério, e ele trabalha toda a sua vida também a trabalhar com como sem fazer mais outra coisa, sangue sala e a vida dele, fina o tempo dele, e tudo está no serviço do ministério. eu só irá na serviço Ele não vende nada, até cacairo ele não faz nenhum negócio, a cata ferro ele não é empregado numa empresa, a saber o sali entreprise mas ele trabalha a trabalhar 7 por 7 7 7 em toda a sua vida no trabalho. na fina ye mobimba na musala Imagina numa empresa secular, donc la discipline na entreprise a sua trabalha de segunda a sexta-feira, nós trabalhamos do lundi au vendredi sábado é dia de descanso, samedi za bukulare domingo não se conta. dimanche batanga Mas nós, isso no ministério, ministério não temos repouso. Osana report Nosso trabalho vai de segunda até domingo. Osana biso eza do lundi a Agora, dimanche quem trabalha no tempo integral, nós vamos trabalhar na temple significa que ele está dedicado inteiramente ao seu serviço, kwa ye aza dedié mobimba na ye na musala ao seu trabalho. na musala Agora, como que deve ser a vida desse homem que trabalha a tempo integral? a fille ya moto azo travailler na temps plein et c'est ça la ndenge Ele não trabalha, não ganha salário fora, ye azwaka salaire de bande d'église mas como que ele vai mais viver? akoki maintenant kovivre comment Definindo o tempo parcial, pour définir le temps partiel são aqueles que são chamados de laicos. eza bato babengani balai São pessoas que têm ministério, oyo baza na baministère têm vocação, bana vocation mas ele exerce seu ministério parcialmente. mais baexerçaka ministère na bango d'une manière partielle Ele dividiu o tempo, bango bakabula temps a tempo que ele trabalha fora da eza igreja na temps na ye oyo atravaillaka libanda e a tempo que ele trabalha dentro da eza igreja. mpe na temps oyo atravaillaka na kati église O trabalho que ele faz fora da igreja mosala asalaka libanda lhe église ajuda para receber o salário elaka ye po azwa e salaire sustentar a sua família. epuis asoutenir libanda Mas na igreja, mais na église ele trabalha a tempo parcial. atravaillaka de 8 ans Agora, vou mostrar quem é que deve trabalhar ao tempo
integral? Alors, moi, je travaille dans le temps intégral. E quem é que deve trabalhar no tempo parcial? Não vai seguir a trabalhar tão pleno, que não vai seguir a trabalhar na temps parcial. Também vamos responder nessa pergunta. Et puis, tu vas répondre à la question. Será que um pastor líder Est-ce que pasteur ou un leader que tem a igreja dans une église, pode fazer mais outra atividade fora do ministério? est-ce que a occupé que ça là, à sous les bandes et ministère? Ou não? Ou bien t'es? Também vamos responder a questão. Et puis, tu vas répondre à la question. Um ministro que está debaixo de uma liderança Ministre ou azar nascer a líder. é obrigado a ficar a tempo integral ou ele pode ficar a tempo parcial? Est-ce que les gens obligés à travailler dans plein d'églises ou bien on ça non m'a amené Há muita confusão, les gens vont confuser bébé. há muitos conflitos, Les gens vont há muitos Il y problemas a un problème de belé. que ocorrem devido a essa situação que estamos Les atravessando. gens vont na biso na bolanisa de macamoto sur le Eu mélange. digo sempre, Na bakantoye. nas minhas intervenções, Na intervention nas diferentes conferências, na différence ou seja, na escola onde estou a dar aula, na école ici Canada. se nós os pastores, Ce qui biso va passer. seja nós que somos líderes, Biso doit valider. seja os nossos liderados, ou seja, os nossos auxiliares, se olharmos só nesse cesto aqui, Ce qui totalika na kituma oyo. vamos nos matar. Okombi boma oto kobomana. Vamos nos matar. Tokobomana. Se contar só com esse cesto, Ce qui tozo konteka na da bitu. oferta do profeta, Makonza ya do dinheiro da igreja, Boko ya libomba. vamos nos matar. Tokobomana. E as divisões nunca vão parar nas nossas igrejas. Alors bas okabwane ndekutika nga kusina. As instabilidades nunca vai parar nas nossas igrejas. Ba manque a stabilité ekutika nga kusina. Por que essas igrejas não conseguem crescer muito? Pona ni l'église biso ekukakokola. Basta só 200, 300. So tola pesa 300. Amanhã vamos separar. Lobi tokokabwa. O vice vai sair com outros. Fils akomana banda Voltamos mais. tozongi lisusu. E tem que recomeçar. Après tobandeli. Nós não estamos aconselhando de nem 5.000 pessoas. Biso tozokokata kokoma 5 000 É personnes. 2.000 pessoas. E até 2 000 A nossa personnes. igreja vive sucessões todos os dias. Ba église na biso evivera toujours makambo ba E vou explicar aqui os motivos. alors na ko expliquer ba motif faro. Eu me converti em 89 Ngai na bomoli motema na 89 no grupo de oração na ba groupe de prière de Bumbo na rua de Cocolo, na Bumbu barabara Kokolo. aonde os irmãos Ataché Manzambi eram ainda irmãos naquela época. Esika ba frère attaché manzambi Hoje é um grande doutor. les lois à docteur munene Quando ele começaram as coisas espirituais nos grupos de oração, taba bandai ba molimo na ba groupe de prière são eles que nos enquadravam naquela oração. bangonde ba bandai ko encadrer biso na ba groupe wana. Eu gostei que quando fui no Congo, encontrei o irmão John, tornou pastor, mas naquele mesmo lugar onde a grupo de oração começou, em 87, compraram lá, agora está construindo um edifício de 3 Na andares. sepele taba na kaki Congo na kuti frère John na kuma passer kana na même place na libi 87 ba bandai groupe de prière ba so yango bazo to mapita mpla munene. Meu irmão Manzabi está aqui agora, nos tempos já é doutor. Pe mo manzambe za deja awa mwatana ngola za Naquele momento, nós vimos na tana biso ngona ki pessoas que tinham vocação, bato bazaki na ba vocation que aspiravam para o ko ministério, bandai ko aspirer na ministère que começaram a pregar, ko ba bandai ko teya abandonar estudos. ati babandona ba classe Por quê? pona Porque foram chamados. ko ba bengani Muitos jovens daquela altura ba chete bele na não queriam mais estudar. ba ninguém ko ba utama ke Disseram, Deus nos chamou, nzaba benima vamos ir ao céu. ko foto to geni kolo Deixaram de estudar. ati ki mama utama Uma das coisas que faz a carência dos quadros na igreja de reavivamento. ko ba começar a ba carence ya ba cadre de l'église de réveil Temos um pastor que fala muita língua, e ana ba pasteur ba lang que prega bem, até a mas no outro lado mais na ngambo mususu não temos quadros. wana ba cadre te A deficiência começa ali. mabeba ndeni wana Todo mundo que entrava no ministério moto nyonso ane kokota na só pensava uma coisa: ane passer lo moko tempo integral. temps plein Então todo mundo ia para permanência. Vamos ficar na permanência. Essa uma permanência tá lá e De bem manhã oração, vamos prier de tarde oração, prier meia-noite oração, até da muito prier retiro por retiro. retraite Nicolas retraite
maintenant sentir as consequências desses atos. a conséquence ya ba acte. O que aconteceu naquela altura? Et là on est venu pour ça na tanga. As mamães traziam comida da permanência. Enfant va aller na bilia na Estamos a comer permanência. juntos. Tozoli longo. Agora imagina, Siko kanisa. quando vai se casar, Tango ubala. vai ter a sua mulher, Ona na posse na vai yo. ter a sua família, Wana família na yo. tem que sair dali da permanência Follow mana permanence. para tomar responsabilidade Pour sua. maintenant, pose ma responsabilité en Não moi. foste preparado por isso. Vous avez préparé des Não points. tem nenhum recurso, Vous não avez un recurso. recours de mon côté, moi et mon côté. Aí ficou complicado. Ah, maintenant, c'est comme compliqué. C'est comme compliqué. Quem deve trabalhar ao tempo dele? Non, mais c'est qu'il y a travaillé temps plein. Primeiro, Premièrement. e aquele que Deus chama Et là, pour les hommes, para o tempo integral. pour notre temps plein. Porque Deus não foram chamados por tempo integral. Porque les sonios sont déjà mis à temps plein. Todos não foram chamados por isso. Les sonios sont déjà mis pour la montée. E aquele que for chamado por Et tempo ça, ma integral, parole, il va bien pour notre temps plein. primeiramente Deus vai providenciar para a sua vida. Premièrement, Zambé a providencié pour notre vie. Ele é engajado por Deus. Pour y avoir engagé par notre É Zambé. isso que Deus chamou, falou ao sacerdote Arão e seus filhos. Il y a moi, Zambal, qui va sacrificateur à romper banana. Em número 18, Dans Nombre chapitre 20 18, a 24. 30, 20 à Ele 24. diz: vocês não terão nenhuma parte Il nous a na partie mon côté. da herança Il y a héritage. no meio do povo. Na casa peuple. Eu sou Nga. a vossa herança. Na usala héritage na Bible. Tudo que é meu, Yo sou eza ya eu nga. dou por você. Eza pona Bible. Pelo trabalho Sala. que você vai prestar Oh yo sala. na minha conta. Na conte na É isso o Il y a ministério. moi na ministère. Diaconia, Diaconia. serviço Service. prestado. Service au Mas no latim, Na latin. ministério, Ministério. serviço Service. prestado Orientação na prestada. conta do outro. Na conte ya kutu. É isso que Deus disse ao sacerdote. Yango nzambe alo. Pelo serviço que você vai prestar Na service oyo na osala. minha conta, Conte na eu dou por você na kupesa a yo. herança de Cristo, Héritage ya oferta elevada ofete. e outras coisas que o povo vai trazer. Et puis makambo suso peuple akoya nango. Agora escuta as 4 possibilidades para alguém que quer trabalhar a tempo integral. Pode ter. Yoka 4 possibilités oyo moto alinga travailler na temps plein sengela za nango. Se você é chamado a tempo integral, Soki oza appelé pour travailler au temps plein. primeira coisa que deve saber Premier eloko foyeba. significa que a tua igreja Engolo mete église na yo. vai tomar conta de ti. Il faut ezwa charge na yo. Pelo salário, Salaire, pela sustentabilidade na soutien, ou pelo outros meios que podem ser definidos. ou bien na ba moyen mosusu eboza na défini. Porque tudo isso Po nyonso faz parte da materialização da provisão divina. ezosala part na matérialisation ya provision divine. A provisão está no espiritual, Provision eza mas vai spiritual. se materializar Mais ekose através matérialiser dos na meios, nzela ya bamoyen das possibilidades ya bapossibilité que vamos criar. oyo biso tokocreye. A igreja deve tomar conta do seu servo que trabalha a tempo integral. Église fo ezwa charge ya mosali na bango azotravaille au temps plein. Pelo salário. Na salaire A Bíblia diz que o obreiro merece o seu salário. Bible lobi ete ouvrier azomérite salaire na E ye. apóstolo Paulo explicou muito claramente aqui no Coríntios capítulo 9, onde lemos, Mpe apôtre Paul explique yango na première épître ya Paul epa bakorintien pa que jamais vai à guerra à sua própria custa. nani oyo akokozwa te oyo eza na ezokute ye. Quem planta a vinha e não come do seu fruto. Nani oyo alonaka elanga sanke alia mbuma na yango. É quem apacenta o rebanho e não alimenta do leite do rebanho. O nani yango oyo akokolaka banyama na ye sans pourtant pas Aí o bénéficier. pastor trabalha para o povo, Alors pasteur azotravaille mpo na yo. trabalha para Deus. Azotravaille mpo na nzambe. Tempo integral. Na temple. E a igreja Mpe église. vai tomar conta do seu Il servo. faut ezwa responsabilité ya mosali na ye. Porque aqui, Po awa. Deus disse a quem quer ir ao serviço militar, Nzambe aza kolaka na
Eu sou o país que vai sustentá-lo. Aqui temos a ideia de que quando você quer servir, e aquele que te chamou que vai te sustentar. E ele que vai preparar a tua provisão. E o apóstolo Paulo usou mais uma figura para nos explicar. Pastor, como agricultor, quando você trabalha plantas, tem direito a recolher. Ou quando você toma conta do rebanho, tem direito do leite. Tem direito do leite. E a igreja, aqui deve ser ensinada para ele sustentar o seu servo através do salário. Sabe, nossas igrejas de avivamento, a maioria dos pastores não tem salário. Sabe por quê? Porque só consideramos o número 18 de uma forma bruta. Quando as ofertas entram, Deus já me deu tudo. Na pasta, e levamos em casa. Deus já me deu tudo. Compreendemos esse texto de uma forma bruta. Nos falta uma coisa. Organização. Deus te deu para gerir. Deus te deu a tua igreja pode te dar salário. Consoante a organização administrativa que você vai meter. Selon organização administrativa, Tem uma equipe que está administrando a finança da igreja. E vai te ajudar. No fim do mês, você tem um salário. Que dá para viver. Que dá para responder às necessidades da tua família. Quando não há organização, quando não há uma boa gestão, naquilo que Deus nos deu, a derrota não será a culpa de Deus. A culpa será sua. Porque Deus te deu, mas não conseguiste organizar. Não conseguiste gerir. Tem que haver uma equipe administrativa. Contabilista, tesoureira, diáconos que controlam as ofertas. Pastor está nisso para orientar, para controlar, mas não para guardar dinheiro, nem para contar as ofertas. Não. Eu sempre digo aos meus estudantes: tira a tua mulher nos negócios da igreja. Mesmo vocês são honestas, sempre vão sujar. Por quê? Quando a mamãe pastora está contando dinheiro, está recebendo dinheiro, está levando em casa, a igreja começa a sentir já que o nosso dinheiro é que está a fazer a vida dele. Será que na igreja não há diácono? Parce que l'église va dire que Não há diaconisa? diaconesse va ter. Muitos pastores vão morrer pobres. Pobre. Não porque não tiveram, mas tiveram, mas não geriram bem. Quem trabalha o tempo integral deve aprender a organizar a sua finança para no fim do mês ter um salário. Não existe grande igreja, não existe pequena igreja. Tudo depende da organização. Você pode ter 20 pessoas, 30 pessoas bem organizadas. Você vai fazer coisas grandes do que aquele tem 200 pessoas, mas que não fazem nada com a dinheiro. Quando saí no Papamiense, 2010 começou o ministério. 2010 na bali ministério. Eu estou a dirigir hoje.
nazokamba lelo com tanta dificuldade, na badifficulté makasi 2 anos depois, 2 ans après já consegui ter 25 a 30 membros. nakokai kozala na 25 to 30 membres. O terceiro ano, 3e année eu disse à igreja, nalobi l'église vamos comprar um espaço para a igreja. faut tosomba espace pour Não l'église havia muita gente, ezalaki na bato ebele 30 pessoas. nayaki na 30 personnes Não há provisão sem visão. provision ezalaka te sans vision Eu comuniquei a visão à igreja. na communiqué vision l'église Começamos a trabalhar. tobandi kotravaille Deus providenciou. nzambe aprovi Eu disse à igreja, 3 anos, nalobi l'église 3 ans vamos comprar um sítio para a faut igreja. tosomba espace mpona nzambe Quando passou 2 anos e 6 meses, ntango tolekisi 2 ans et 6 mois já conseguimos espaço. tozalaki deya na espace A forma que nós conseguimos dinheiro ndenge tozwa mbongo foi incrível. ezalaki ndenge mwa kosakana te Olha o obstáculo. tala baobstacle Primeiro valor que nós conseguimos para comprar o terreno. mbongo ya liboso oyo tokai mpo tosomba place Quando completou $1.000, ntango ekoki $1000 demos o relatório à igreja. topesi rapport l'église Ah, não, nosso projeto já temos $1.000. na projet toadaya na bili Vamos continuar a trabalhar. tokonde kotravaille Precisávamos naquela altura 15 mil a 20 mil. tozalaki na posa na ntango na 15 à 20 000 Bem amado. bien nommé So, logo eu lancei, temos $1.000. ntango nalobi ke toza na 1000 Um dos meus colaboradores moko bacolaborateur veio, aye doutor, docteur meu carro, motor estrada. na mutuka na ngai otelemi Me empresta aquele dinheiro. lendesaka mbili Dinheiro do projeto da igreja. Já colocamos a regra. esi toteki Nem ele, nem ninguém outro pode emprestar aquele valor. É para o projeto. ntango na projet Eu saí lá. Só estava controlando na nde okontrole kaka uma equipe para gerir aquele igreja. ipi moko boye mpona kogere Aquele colaborador me deixou. collaborateur wana atika Saiu da igreja. alongwa ne Pegou a mulher dele. Pegou o filho dele. Foi embora. akei Por quê? Negamos de lhe emprestar aquele dinheiro. oboyaki kodefise mbongo wana Era do projeto. eyaki ya projet Rigor na administração. rigueur na administration Rigor. rigueur E no dia que o terreno apareceu, mokolo tozwi já tínhamos os $15 mil. tozalaki na 15 000 $. Fomos no banco. toke na banke Era nós e outra pessoa que queria pagar 20 mil. ezalaki biso na motu tanga afuta 20 000 O de 20 mil foi buscar dinheiro. ya 20 000 bakezwa mbongo Nós estávamos a orar. biso prier Senhor, é para nós. nzambe eza mpona biso Senhor, é para nós. eyanga mpona Aquele homem desse que foi de vez. tozalakenda kozwa 20 Nós akenda vimos libela bien pagado. biso bakesi tobambi yango wana tofuti Hoje vai ver lelo o que estamos a fazer. oyo tozosala Organização. organisation Quando você tem que trabalhar no tempo integral, soko olingi otravaille se não organizar a finança da tua igreja, soki organize finance église no te você próprio vai sofrer. yo moko okonyokwama Vai viver prejudícios okovivre bainconvénient por falta de uma boa gestão. mpona bosangi ya une bonne A igreja pode te pagar, église a igreja pode te sustentar ekosoutenir para você viver melhor. mpo kovivre bien Te compra carro, esobeli yo compra motuka casa, sobeli yo ou ndako te paga a casa, obesutela botako sustenta em tudo. esutenaka yo na nyonso Outra possibilidade, possibilité mosusu se a igreja não te paga, soki église efutaka ou a igreja ainda não tem possibilidade, capacidade financeira, église ana possibilité financière que pode sustentar a sua vida, a sua família. oyo ekosoutenir vie mpe famille na yo O que for chamado a trabalhar tempo integral oyo abengami atravaille temps deve levar o seu ministério ao ponto mais alto. il faut amemema ministère na ye na point plus haut Porque lá você tem a igreja, po wana yo oza na você église tem o ministério. oza na O que ministère a igreja não consegue fazer para você, oyo église o teu ministério vai compensar. ministère na yo osala Se levar o ministério numa dimensão alta, forme na ministère na dimension moko ya likolo bem amado Senhor, Bem, o ministério ministère vai te dar dinheiro. ekopesa mbongo O ministério ministère vai te compensar. ekorécompense E ali agora, maintenant quando o ministério te dá dinheiro, ministère epesi você próprio vai tornar o primeiro parceiro okomi da sua própria igreja. église na yo O ministério dá dinheiro. ministère epesaka Mas não aquele ministério
Então nós vamos trabalhar, nós estou a investir vamos investir. para mim, Por para ajudar a igreja. não é igreja. Isso é um ministério muito baixo. Isso é muito baixo. Quando te convida a pregar, prega só coisa toda. Só tem que o teu tema, Não tem tempo para se preparar. agora temos que preparar. O pastor que não lê a Bíblia só espera o tempo de validar o programa. Não ora nada. Prega à toa. Os homens de Deus até março. Ninguém vai te procurar. Você não tem nada para dar. Só tem título, mas não tem fundo. Só tem forma, mas não tem conteúdo. Trabalha só ministério. Quando saiu o Papa Mendes? De 2010 a 2012. Eu estava fazendo negócio. Mandava episódio na África do Sul. E perfume. O meu irmão, o meu amigo, o pastor Franco, vendia no Roma. Distribuía aos comerciantes. Depois, começamos a poder jogar no Rock. Mas depois de 2012, não tinha mais tempo para isso. Não tinha mais tempo. É por isso que você vai ver, Jesus começou como carpinteiro até os 30 anos. Quando começou o ministério, Lucas 8, 1 a 3 diz que havia mulher que sustentava. Significa que não tinha mais tempo para o trabalho de carpinteiro. Agora já no tempo integral. Veja Amós. Não era profeta. Era pastor do gado e agricultor do sicomoro. Et puis, azalaki agriculteur. Mas depois Deus lhe chamou. Après Nzamba bengi, Seja profeta. yaka azala mosakoli. No dia que ele teve problema com Amásia, Mokozaki na problème na Amasia. Amásia estava de acusar falsamente ao rei. Amasa badaye kufunda ye na lulenge moko mabeba Amásia ya disse ao roi. profeta: vai, Abi prophète fora do Betel, loba Betel. vai profetizar. Kende sakola Vai ter o teu pão. yo liwa lipa na yo. Ele disse: eu não era nem profeta, Abi ngala ye mosakoli. nem filho de profeta, Nazaki mwana mosakoli. mas eu era pastor de gado Ngai nazaki mobateli bampate. e agricultor. Nazaki na E agriculteur. Deus me chamou. Nzamba bengi. Ele disse: vem, Alobi yaka. vai, Kende fale loba ao meu povo. na pepe na ngai. A coisa que você pode fazer Eloko esengeli osala quando ainda a igreja está fraca, ntango eglize ya no faible. quando ainda está no princípio, Ntango oza no na ebandeli. você pode fazer outra coisa okosala eloko para sustentar a tua vida. po esoutenir vi na Mas yo. quando as coisas já sobem, Mais soki makambo se mati você não vai ter mais tempo para oza isso. so na ntango na makambo Você pode servir integralmente sem problema. alors okoservir ye na temple sans problème. Amém, amém. Amen. Amém, amém. Amen. Trabalhe o teu ministério. Travailler ministère na yo. Faz crescer o seu ministério. Kolisa ministère na yo. Muitos desses que fizeram formação do ministério de 6 meses até agora não se forma mais. eza na bamisu banasala mwa formation na mwa 6 mois ti lelo asalaka so eloko te. Desde que ele consegue aquele diploma de graduação lá, bandazwa diplome wana ya até hoje, ya graduat ti não lelo estuda mais. atanga asi te Chamado cresce mais. kola lisusu. Eu compreendi, meu reverendo. Ngai na comprendre reverend na ngai. Quando meu pai, em 2013, Ntango papa na ngai na 2013 confirmou o ministério de ser doutor, akonfirme ministère na ngai ya kozala docteur. já tinha 2 diplomas de graduação Nazalaki na 2 diplôme ya comme gradué e 1 de licenciatura. et puis moko lokola Quando licencié. me disse, você Ntango alobi yo é doutor, oza docteur ele confirmou o que eu senti. ye akonfirme oyo nga mona bandeko Visto a grandeza desse ministério, kotala bonene ya eu ministère disse, não vou parar aqui. na bino suka te fo napusa na Mas makoiti fez 8 anos na universidade. nasali 8 ans na E université durante 8 anos, 5 anos nunca comprei fato. na 8 ans wana vira 5 ans wana kofanda kazaka te Investia dinheiro na formação. na bandeko investir mbongo na Esse formação. fato é o primeiro fato que eu tinha comprado Veste depois da liboso na sombaki depois da formação. après formation.
Meu amado, Bien-aimé. dinheiro Mbongo existe, ezalaka. mas só nós que não sabemos gerir. Biso te toyebi kogere yango te. Levei o meu ministério num nível para responder ao desafio do chamado. Na memi ministère na niveau moko mpona répondre na badefi ya appel. Estou aqui apenas. Nazoteya. Veja o meu programa ali, a gente. Tala baprograme yanga tala agenda na ngai. Não tem tempo de resposta. Na temps repote. Trabalho sobre trabalho. Travail likolo ya Até tempo integral. Não vou viver. na temps plein. Não vivre Não vou viver. Não vivre te. Não vou viver. Não vivre te. Não tem tempo de ir a casa, depois de casa, para pedir. Na temps que nanga ndako après ndako te koke kosemaka. Trabalho sobre ministério. Travailler ministère na yo. Casa a casa para pedir, vai te envergonhar. Ndako ena kosemaka semaka Vai ekoyebisaka biso. baixar a tua honra. Ekokitisaka honneur na yo. Vai baixar o teu valor. Valeur na yo ekosila. Pedir hoje, pedir amanhã, pedir hoje, pedir amanhã. Vai Osengi baixar. lelo ekokisa. Seja independente. Zala indépendant. Cria. Créer. Cresce. Kola. Terceira possibilidade. Troisième possibilité. Você pode criar meios de autossustentabilidade. Okoki ko-créer bameilleur. Está no ministério, Na kata ministère. a tempo integral, Na temps plein. Deus te abençoou, Zamba pamboli. você vai investindo. Yo kozo kosala ba Sabe investissement. o que faz, o que nos faz mal? Bebe eloko esala biso pasi. Quando ganhamos o dinheiro, Soki tozwi mbongo. primeira coisa, Eloko ya liboso. pensamos, Tokanisa. roupa, Ilamba. sapato, Sapato. Amen. investimento. Koinvestir. Nós não sabemos investir. Biso toyebi koinvestir te. Papai Carol vai muito nos anglófonos. Papa kalwaki na mingi. Ele sabe que os anglófonos, ayebeke baanglophone. o dinheiro que ele tem, Mbongo bazwa. não é só da igreja, Ezaka église te. tem negócio. Bana baaffaire. Cada pastor Chaque tem pasteur. empreendimento. Bana ba-entreprise. Ele vai investir na área de transporte. Akosala investissement na Ele vai transport. investir na área bancária Investir kotoyo. ou na área da educação. Na éducation. Ou ele é sócio de uma grande empresa. Aza sócio ya entreprise. Mesmo a igreja não tem. Même église de PST. Os meios dele estão dando dinheiro. Cada mês, quanta porcentagem que ele cai aqui, que ele cai lá, que ele cai lá, que ele cai lá. O dinheiro dele está crescendo. Vai ver na conta do pastor fulano. Ele tem 50 milhões de dólares. 50 millions de Nós dollars. aqui agora, Biso na Angola. na nossa conta, você tem quanto? Na société, wala combien na konti na wana. Se hoje você morrer, Lelo so okufia. vai deixar o que para os seus filhos? Okotika nini pamba na Vai yo? deixar o que na tua mulher? Okotika nini pamba mwasi na yo? A igreja, Église. a igreja não é herança para os filhos. Ola bana. Não é herança para os filhos. Eza héritage. A igreja de Deus, Église ya Nzambe. quando Deus te abençoa, So eza bapamboli yo. investe. Investir. Fez uma viagem para Lunda. Nasali voyage mo na Lunda. Me permita dar alguns exemplos. Meu, Permeta para na nos verificar. na pesa ka mo ba example ya muke ya ngai. Deus me abençoa. Zamba pamboli Primeira viagem, voyage liboso. consegui dinheiro em casa. Nazwi mbongo na Bali. Segunda viagem, Deuxième voyage. deu dinheiro. Nzambe apesima mbongo. Mandei viatura na Europa. Natindi mutuka na poto. Investi. Na investir. Aquela viatura, Mutuka wana mfere trabalhou, eye esali. comprei mais. Nasombi lisusu. Dois. Mibale. Meti no processo. Natie na taxi. Minha amada, Ndeko. cada dia me dava 5.000. Chaque jour epianga 5 000. Cada vez me dava 150.000. Cada Cada vez na mwezi epianga 150 000. consegui comprar aquele quintal, Nasombi lupango wana. construir casa. Pai na tolinda. Aquele dinheiro não é da igreja. Mais mbongo les églises Veio do meu ministério. ezota na ministère na nga. Mas investi Mais investir. e começou a me produzir. Et puis eyembotela nga. Quando Deus te abençoa, So nzambe apamboli. cria. Créer. Cria Créer mo eloko. para ser independente. Pozala indépendant. Apóstolo Paulo disse, Apôtre Paul alobi. nós trabalhamos Biso tozo travailler. noite e dia, Butu pe não porque não temos o direito Mais ate po toza na da oferta konza. ou das vossas contribuições. Temos o direito, Wana tuwa. mas para evitar Mpona koefisa. ser preso para você, Okanga prepara bino. se tornar preso para você, para evitar tornar preso para você, Puwa mpona bino. Kilo. preferimos trabalhar
cieux. Les hommes regardez. Homem de Deus não pode fazer nada. Regardez à vos salles. São fato. Basta. Homem de Deus. Regardez. Mas homem de Deus Regardez. não tem nada para comer em casa. Regardez. Homem de Deus não tem como pagar a casa. Homem de Deus não tem como pagar a propina da criança. Homem de Deus. Eu quero vos dizer, o homem de Deus que não é chamado para o tempo integral. Pode ser taxista. Não te tira nada da graça de Deus. Pode ser cobrador. Não te tira nada do que você é. Pode ser vendedor. Não te tira nada do que você quer. Porque somos e temos o que você é. O que você é não vai ser tirado por causa daquilo que você faz. Você é pastor, você é doutor, você é ministro. Se não é no campo integral, trabalha, faça o teu trabalho, alimenta a tua casa com dignidade. Quando você é na igreja, você é o primeiro para dar 50 mil. Você é o primeiro para dar 5 mil. Você é o primeiro para dar 100 mil. Muito trabalho. Homem de Deus. Sou homem de Deus. Quero noivar. A Sara fiançaí na ele. Ninguém faz nada. A Sara Sou o tipo de homem de Deus. Depois começa a mandar carta de apoio. Carta de apoio. Pode apoiar para casar hoje. O que você vai comer? O que vai pagar a casa? Vai mandar mais carta de pedido. A Bíblia diz: constrói primeiro a tua casa. Prepara primeiro a tua lavra. Depois construi a tua casa. É isso que Deus fez. Criou primeiro tudo. Depois homem. Ele deu mulher. Você já viu a provisão? O Samuel da paciência há 10 anos. O noivado de 10 anos. O nome da foi. Em nome da fé. Só para mostrar que Deus vai operar. Irmã, só que freira de mil. Irmã, se irmão te conquistar, eu te fiancei. vem para o noivado. Sou homem de Deus. Ou HD. Tu não é o Saracanim. Lhe pergunta o que é que faz. Tu não é o Saracanim. Lhe pergunta o que é que faz. Estamos a ter um problema na nossa liderança. Todo problema na liderança disso. O irmão estava fazendo na Yakiao. O irmão veio aqui. A sala veio sem a veló. Vem vigir, pediu veló. O pastor está aí. O pastor é interessante. Mas só coisa desse cara aí. Agora, se tiver no seu lugar, ou só por isso ir lá na eu. está a conseguir por si mesmo. Ao contrário, eu estou mandando cima no salário. Ao contrário, você que vai apoiar a obra de Deus. Glória. Quarta possibilidade. Quatrième possibilité. Para trabalhar até o final. Pour travailler na temps Quando você tiver plein. bom apoiante. Tango yo uza na ba apoio ya malamu. Quando tem bom apoiante. Tango uza na ba apoio ya malamu. Jesus deixou de ser carpinteiro. Yesu atiki kozala charpentier. Houve mulher que lhe apoiava. Pois ela que na base yo ba soutenir. Você tem quem? Yo uza na nani? Você tem quem? Uza na nani yango. Que pode te dar 1 milhão? Wa pessoa 1 milhão. 500 mil. 500 mil. Tem quem? Uza na nani? Tempo integral. Temps plein. Exige muito. Eles vão exigir mingi. Exige muito. Exigir mingi. A mulher em casa não ouve a linguagem da fé. Moi, si nanda ba parler en langue te. As crianças em casa não ouvem a linguagem de fé. Bana nanda ba yo ba parler en langue te. Há 2 anos passados, 2 ans passés, tentei fazer o meu orçamento mensal. na mekai ko sala budget na ngai ya mois. 2 anos passados, 2 ans passés, alimento, kolia táxi, ba transport, telefone, internet do meu escritório, internet, escritório, TV cabo, TV o cabo, escritório da ya casa, biro ya ndako, tudo isso. nyonso wana.
280 mil quantos? 280 000 kwanza. 10 ans passés. Un mois 280 mil por mês. 280 000 Sem kwanza. contar outras despesas. Bom, na tem uma camusu de Se transport. tiver carro, Só usando muito carro. também tem que incluir no Você apenas catiwana. Porque a igreja é como a segunda mulher para o Porque pastor. igreja ela cola 10 fama na pastor. Inclui também o pastor. Não inclui até a segunda mulher. Na coisa não muito 10 fama de cada uma massa de curso. 280. 280 000. Agora, oferta por domingo, Alors, mabunza chaque dimanche 30 mil quantos? a 30 000 kwanza. Oferta. Mabunza 30. Fecha 4 semanas do mês. Só você for 4 Quanto? combien? 120. 120. Isso é em termos de número, Wana cara nome. sem constar as despesas de cada domingo. Sans botar lá gasto ya Quanto que resta para entrar na caixa? Alors, combien tika la pepo ta na caisse? Agora veja, se restou 15 mil. Alors, tá lá só que tika ali 15 000. Se restou 15 mil. Só que tika ali 15 000. Suponhamos que nós dependemos desse dinheiro para alimentar a casa. Tome, to sabe tika kambongo ya muito dependana, não pode você 15 000. 15 000. É quantos dias na semana? Exato, combien Para comer quantos dias? Quando olhamos combien de jours na semana? 2 dias. 10 jours. Depois de 2 dias significa Après a casa. 10 jours, il va descer. Nós havemos um perigo que está. Oh, mon a danger, coisa. 80, 280 dividido por 4 já fecha 90 mil por semana. 280 kabuli 90%. Quem te dá 90 mil por semana? Nani yango apesa bo 90 000 par semaine na Para alimentar ba a sua casa. mpona kolesa ndako na yo. E outras despesas. Alors eza na badepense basi. Se tiver outros caminhos, Alors soki oza na bamoyen mosusu é fácil. eza facile, Fácil. eya facile. Né, amado? Por favor, Bien aimé, s'il vous plaît, não é para humilhar ninguém. eza mpona kokitisa motu te. Estamos a partilhar. Tozopartage, Estamos a partilhar. tozopartage. Já estou aqui 28 anos no ministério. Naza awa 28 ans na ministère. Estou ainda criança. Sou ainda criança. Naza nano mwana moke. Mas aquilo que já vi Me oyo si na moni me ensinou muito. tenga mingi. Pastor está morrendo pobre, sem nada, sem deixar nada. Parceira azokufa pauvre sans kotika eloko. Trabalhou toda a sua vida. A travailler toute sa vie. Hoje os filhos estão dispersos. Lelo bana baza kopanzana. Até outra igreja, a mamãe pastora lhe acusaram de feiticeira. Église mosuku tumona na mama pasteur. Expulsaram da igreja. Bakandie ndoki ba. Mama pastor feiticeira. Mama pasteur ndoki. Quem ficou com a liderança da igreja expulsou o povo. Oya tika liko kambali Mama ngomba. pastor bruxa. Nani mama pasteur. Ele está travando a igreja. Ela minha pessoa kam église. Expulsaram ele. Batie na bana na lingomba. Meu amado, Dieu nous met. sejamos conscientes Tous à la conscience. e responsáveis. E a O nosso tempo é responsable. curto. Tant na bicho eza O beaucoup nosso c'est. tempo é contado. Tant na bicho eza compter. Aproveita as oportunidades. Il faut profiter de l'opportunité. Trabalhe. Travailler. Faça tudo o que puder Sala nyonso esengeli osala para conseguir mandar teus filhos na escola. mpo okoka kotangisa bana na Ser yo. bem preparado, ser bem formado. bazala bien préparé, bien formé. Pensa para o seu futuro amanhã quando você não estará. Kanisa mpona futur no ntango yo Quando você está presente é uma koli coisa. ntango oza présent eza Quando eloko amanhã mosusu. não estará também é outra Ntango coisa. kozala te eza mpe eloko E mosusu. outra coisa, querido. eza eloko mosusu bien aimé. Luta. bunda Tira a vergonha e orgulho de homem de Deus. lokola baolukeli wana homme de Homem de Deus não dá dinheiro. epesaka mbongo te. Oséia capítulo 12, verso 8. Osée chapitre 12 verset 8. Efraim disse: Efraim alobi é com meu trabalho abiana musala na que eu consegui tudo isso. nde nakoki Não roubei nada, nayibi não cometi crime, nada. É fruto do meu trabalho. fruia musala Faça uma coisa, cria uma coisa. Se você não tem tempo, soka na tante pistola a tua mulher. pistone ata mwasi Cria algo de lado kriye kwelo para tua mulher estar em movimento. mwasi waza na mouvement Vai ajudar, ekoede yo vai ajudar. ekoede yo. E para crescer financeiramente, Alors pokola financièrement seja alguém liberado. zala moto aza libéral. Yes, yes.
Muitos homens de Deus não são liberados. Et à ma salle, les ma camarade. E alguns podem estar Ma camarade. bien, papa. Olha a conferência. Alguns homens não oferecem. A própria igreja dele. L'église est Não dá oferta. Merci, papa. Merci. Ele investe bem. Agora, ele nunca investiu na sua igreja. mais l'église est dans la salle d'investissement. Microfone. Aparelho de som até no fala. Appareil de son, tout le Mas monde. ele investe bem. Mais là, Merci. Eu viajei, on a voyagé. voltei. La zone. Disse a igreja, vamos comprar novos instrumentos. On a vu que on s'offre un instrument Sika. 1.400.000. 1,400,000. Conversão, 1.200.000. Donc, solo lui, 1,200,000. Grave a mulher e a D. Zoom. Aquele grave de duas D bocas. satélites e a menina. Com dois satélites grandes. Do Sorone é isso. Conversamos com a igreja. Conversão com 10 chaque mão. Não, eu dei 10 cada vez. Vamos para esse senso. Eles deram o que é? Está na presença. Eu dei 700. Yes. Ela está lá só toda a nossa coisa. Agora vem aqui, vê o vício, estava já ali. Presidente. Isso vai ser a frente, o ano é a sensação. Aquele amplificador de CA20 de 500 mil. Pastor foi da liberdade. Pastor deve ser liderado. Eu fui por aí, eu sou a bom, pena pena. Vai te abrir ter dinheiro. Amen. Você me vai queimar com uma câmera. Muitos pastores vão sofrer porque não são liberados, não oferecem. Dá uma ofrenda na igreja e já faz para ninguém vai. No momento da oferta da igreja está Eu vou dar sentado. lugar de bolso. Você tem que ser primeiro. Vou dar lugar de bolso. Você tem que ser primeiro. Oferece. Oferecer é bom. Fogo na porta. Abre as portas. É bem da boa e a Chama dinheiro para vir. mão de bandoleira. O dinheiro estará vir sempre. Eu vou olhar. Virá sempre. Mas o cabelo eu. Passarão te oferecer. Tava no papo lá Vão eu. te abençoar. Eu fui para pensar eu. Quando as pessoas vão se abrir, vão te dar. Ele aí eu calice. Por baixo do que aquilo que você E pensou. eu vi amor. Recebeste. Tá. Amen. Ofereça. Porque na conferência da ninga pensa. Vai nas conferências do começa a dar. O ninga está na problema eu vou lhe dar. Sunda Outro tempo uma vez me ajuda. bom. Dinheiro. Eu vou ir mais. Vai te conhecer. Até bem bom ele diga. Muitos dinheiro não os conhecem. Bem bom ele diga. O dinheiro não os conhece. Já um ele acaba não. Por isso passa assim. É que kuna papa asibriano. Vai ao papai Cipriano. Ele Mas que passou? eu Porque não te conhece. bom vou ir mais eu. Dinheiro para te conhecer. Foi treca para ele. Você É deve bien. É bien. falar bem com ele. É bien. É bien. Também bom ele lá prisão. E o dinheiro não ama a prisão. Ok. Yeah. Mas não bomba não bomba. Desde você de guardou. Aí ele sabe ninguém é água já. Vai falar, aqui não vem. Aqui não saiu. Não vai ninguém falar quem dá a joia. Dinheiro é Apoia, awa to tiba, ato soka, ato samona. Aqui na ato soka, ato tiba, ato soka. Ministério é ele só tem uma coisa. O ministério é bom quando há uma coisa. Papa Archie. O papai Falou assim, se o ministério de Tenuripa, se o ministério não te mandar, vai te matar. Ok. bom coisa é ele na ministério. O dinheiro é custoso no ministério. Agora na minha tem, Mesmo não tiveres muito, não vou na água. você tem que passar a Eu ver. não vou para stress. Vai te dar estresse. Eu não vou para susto. Vai te dar outros pensamentos. Como é louco essa? Tem que haver alguma coisa. Agora funda na papa. Por isso, luta, papai. Luta. Como é louco essa? Para que haja alguma coisa. Por isso eu estou crendo em colo. Por isso estamos a A igreja de universidade. Muita igreja de banda, mas está ali. pessoas de fora estão estudando ali. Na sua casa, não quer chegar com ele. Ao final do mês vai ter uma possibilidade. cria possibilidade. Chama PT. Não é de mal. Chama Kiona T. Não é de mentira. Chama professor no cuidar. Chama serviço improvisé. E a loucura por causa do meu. Olha essa de novo. Não faz nada. A tua sua é beleza. Você não é novo. Não vai te fazer nada. Olha o seu honesto, mano. Honestamente. Ele vai te levar longe. Tem a possibilidade.
Eu vou terminando porque estou a ver o meu tempo. Então eu trabalho na tempo parcial. Quando estás a trabalhar no tempo parcial, E eu vou conscientemente. você conscientemente Que nós na chance de sabe que eu não estou sob a responsabilidade da igreja. como é que ele vai. Você não vai tropeçar. Basta na pessoa, basta a colaboração na pessoa. As mulheres dos nossos colaboradores Também família tem mais colaboração. destruem os corações dos colaboradores. Não vai tocar na papá. Vamos abençoar papá. Na sua caçada. No final do mês, vamos fazer assim. Não causou nada. Quando vai voltar em casa, E eu não sou que não. mas você não recebe nada. Aqui está essa casa. A igreja não recebe. Ei, na mão na ele. Vocês são seus escravos. Se há. Vamos na pessoa. Até nunca mais vou. Eu não vai. Vamos lá sair. Mas só que papai de Maganaí. Agora, se o papá tem saído, A sua Maganaí. recebe em algum lugar. A mulher nem está ali. Nem está ali. Só que a pessoa não tem culpa não. Se não dá, Merci. Deus tira, obrigado. A pessoa não uma fruta. Merci. O olho, tá bom. O aí que não exato. Alguma coisa lá. Só que não exato. Agora, se não há nada, Daí, mamãe, basta para poder bater batalha na pessoa não só vai ver. as mulheres que trabalham nos olhos mal. C'est vrai. Isso é verdade. Não te não ganha inglês. É como eu que igreja. Olha isso. Perdão, aqui. Chaque líder vai na visão aí. Cada líder tem a sua visão. Na tele igreja para subir na pastor. É eu preguei a igreja sustentando o pastor. Para ensinar. É eu sou ensinador. A pessoa lá. Dá Chaque mois, cada mês, vamos ver se está dentro. cada membro dá uns 2.000. Tá só. Recebe. Mas na porcentagem disso. Mas na percepção da igreja, Na tela foi louco de pagar. também tem alguma coisa que sai. Na tela vai lá. Colocam no bom. Tô partilhando. Vamos a partilhar. Tô só vai. Vamos ter essa exigência. Não vou dizer sabe. O direito é de Deus. Não é teu, pastor. Me vai na Mas tens o direito. na organização de feito que engana sangue. Organizar as coisas no facto de eu não, para não faltar nada. No final do mês tem alguma coisa. Mesmo amigo tem. Mesmo não for muito. Que não. Mas aquele bocado Isso. vai ajudar. Seja esperto. Seja esperto. Onde ele não tem. Eu vou estar pregando. Na matácia. Eu sou forte. Ela tem uma sentada e pouco. Daqui a pouco os 50 vai chegar. Quando ele estava tirando uma mochila na casa, Quantos tempo que me resta quando a sala voagem na sala, para fazer viagens que quando faço? a teia dele até Para uma pregar como teu pregado. força de jogo. A força está diminuindo. Oi, Rosalano. O que serás amanhã? Prepara hoje. Fica de louco hoje. Deixa esse tipo de coisas. Vamos ver continuar igreja. E eu entro na igreja. Mamãe, tesoura que namorou. Mamãe tesoureiro vai me levar. Se não bem. Depois vai dedicar. E ela namorou. Traz daquele dinheiro. E aí eu vou lá. E Ou você não vai me seguir. essa não vou você continuar. Não, daí daquele dinheiro que entrou hoje. Vou sofrer. Você vai sofrer. Vou WhatsApp, essa. Dinheiro de Deus é de Deus. E aí eu já. O teu é teu. Cabula, sarapaz. Separa, faça parte. Cabula. Separa. O que é teu é teu. O que é de Deus é de Deus também. Não faça essa confusão. Organize as coisas. Tempo parcial. Tão parcial. O ano sana na eu. Você tem o seu a fazer. O ano combina eu. Tens um negócio. Eu ia para o sana na igreja. Mas também vem servir a Deus na O igreja. ano chave de igreja. Mas você não está por responsabilidade da igreja. Mas a igreja é lá. Mas as igrejas crescidas Era bom. têm dinheiro. Vamos dar tua pastor. Tem 3 pastores. Administrativo. Administrativo, adjunto Mas a saber. e tem salário. Ça dépend de la grandeur de la tête. Depende da grandeza da obra. Vous trouvez le Dr. Joss Meyer. A pessoa, o Dr. Josmayer, On a plus de 2000 empregado. ele tem mais de 2 mil empregados que a igreja paga. Pas musicien. Músicos, A logistique. a logística, A tecnologia. aí a Tudo. tecnologia, todos são. Olha, o ministério vai cobrar de carro. Mas não o ministério O aí ministério vai 20 mil, 30 mil pessoas. de 20, 30 mil pessoas. Se eu olhar aqui, sou eu. Agora os nossos, Já vai 100 pessoas. de 100 pessoas, Já vai o frango, já vai 50 mil. de oferta de 50 mil, Vou foda a tua pastora dele. vai pagar 3 pastores como? E eu vou cuidar a boi. Você procura ainda é assim. Vou babar na cima. E eles estão atrás de ti. Nada, tem a bala. Eu preguei com os filhos. Ora, tá, agora vamos dar uma chegar uma boca. Eu lhes coloquei a mão, meus filhos Olha, cara. vão trabalhar. Só que tu tá ligado para nós. Se eu ler aqui, vai haver problema.
parcial. Nada pastor, não pastor, mas a maçom. Então tem um filho pastor, mas ele E ao salário vai trabalhar, vai trazer o dízimo. Nada evangelista até cá. Tem vai já que vende e traz o dízimo. Nada evangelista, pastor, o papai vai continuar na tua pastor na igreja. Então o pastor, meu pai é pastor da igreja, ele sala, trabalha, mas traz o dízimo. Vou usar a estresse o quê? Você terá pouco estresse. Miami, os músicos Apesar do fraude. não dão oferta. Ele pode, Sabe por quê? mas que pagou, porque Eles- ele acaba piando. Eles têm o que eles dão. A pia cadê com ele? Não, e não Por a dão. majorité da bagulha, sabe que não? Porque na maioria deles não fazem nada. Onde me chamaram para não ter a conferência. Mas me perdoa, estou pregando a conferência. Na majorité vai passar de novo. A maioria deles não fazem nada. Je vous encourage, faites quelque chose. Eu vos encorajo, façam. Faites a piano, esse ministério está completo. Tocar piano não é ministério do tempo integral. Coyemba, esse ministério está completo. Cantar não é ministério do tempo integral. Après Coyemba, Depois de cantar, Lucas. vai lá. Après tocar, Depois de tocar, vai lá procurar. Amém. Na justiça, Eu vou terminar. quatro coisas para amanhã conclusão. Primeiro, 4 choses. servir na integridade. Vou servir na temple. A igreja tem que tomar conta de A você. igreja fez uma charge na eu. De uma ou outra forma. D'une ou d'autre manière. 2. Investe. Organiza. Investir, organiser, Rentabiliza o rentabiliser. que você ganha Ou ganhar. para preparar o futuro dos teus filhos. Vamos preparar futuro e a barra. 3. 3. Se a igreja ainda não tem possibilidade, Ceux qui église, ils en ont para evitar escândalo, pour éviter le scandale. você pode declinar todo o apoio da igreja. Qui décliner à punir sur au qui Todo o apoio da igreja. à punir sur l'église. 4. 4. Quando não for líder principal Ceux qui posent le leader principal de de uma igreja, l'église moko convém ter uma atividade fora da igreja et aux alamans ou dans l'activité moko liban d'église para poder sustentar melhor a tua família pour soutenir mieux famille e evitar problemas pour éviter les problèmes dentro da igreja. dans la église. Que Deus abençoe.